Bem, quando a gente fala no problema do álcool, globalmente é uma das doenças mais incapacitantes que a gente tem no mundo, tanto na parte física como mental, onde as empresas têm um custo enorme do seu funcionário que tem que ser afastado, como os planos de saúde, como as pessoas que têm familiares com problema de álcool na família, problema sério, que afeta tanto a saúde física, como a saúde mental, como a parte profissional, social, né? Então, assim, como que o exercício pode auxiliar? Como que entra? Qual a função do exercício físico no tratamento dessa doença que acomete grande parte da população mundial, né? Eu, há 16 anos, trabalho nessa área e fui vendo como que o exercício físico foi se modulando ao longo dos anos, né? E eu acho que hoje eu posso dar uma contribuição melhor dizendo que é fundamental um programa de exercício físico voltado especificamente para o tratamento do alcoolismo. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o exercício físico ele é um adjuvante no tratamento. Por trabalhar esse corpo, por trabalhar esse cérebro do paciente de uma forma conjunta. Como assim conjunta? Conjunta. Eu preciso do meu movimento, eu preciso do meu corpo para que meu cérebro consiga liberar algumas substâncias endogenamente. O que é endogenamente? Onde eu mesmo produzo o meu prazer, através de uma tarefa, nesse caso, a tarefa do exercício físico. Mas qualquer exercício físico? Não, não é qualquer exercício físico. A gente vem ao longo dos anos estudando e temos visto através de pesquisas, tanto no modelo animal, que são aqueles ratinhos que ficam correndo naquela roda, como agora alguns novos, né, nos últimos 5 anos, grandes projetos mostrando a eficácia do exercício aeróbio, né, no humor, né? E o humor desses pacientes, ele oscila muito, né? Então é importante ver como que o exercício físico consegue, né, juntamente com terapia, com a parte medicamentosa, tentar estabilizar de uma forma melhor esse paciente, né? Então o paciente que faz um treinamento físico, ele consegue ter um humor mais modulado, né? Pelo menos é a nossa tentativa, e a gente consegue ver isso através dos resultados, né? É um paciente que consegue não só ir melhorando ao longo dos estímulos que são dados com exercício físico, mas as respostas dele aos estímulos ambientais também melhoram. Ele melhora na terapia, o efeito do exercício, ele com essa máquina cardíaca, que é o coração, funcionando melhor, né, no corpo, que é onde o sangue circula melhor, né, ele vai responder melhor ao medicamento. Aonde? No cérebro. Né? Então, o paciente, quando a gente pega um paciente onde ele pratica exercício físico, ou ele começa a iniciar um programa de exercício físico, a gente tende a pensar que esse paciente terá uma melhora no seu tratamento. E isso é diferente daquele paciente que não gosta de fazer ou não faz, né? Demora para ele engrenar o tratamento, né? Então, acho que é fundamental a presença do exercício físico, a presença do profissional da educação física nas equipes multidisciplinares, sempre baseado nos protocolos já existentes e nas pesquisas já existentes, que a gente já tem uma gama de pesquisas que a gente pode muito bem levar para o nosso consultório, levar para o nosso trabalho em relação ao exercício físico. Nos casos de depressão e ansiedade, que acontece muitas vezes com os pacientes que procuram tratamento para parar de usar álcool, né, eles são acometidos de uma dessas situações ou as duas, né, momentos mais depressivos, com sintomas depressivos, outros com momentos mais ansiosos. E tratar o paciente, né, quando ele está desse jeito, dentro de uma enfermaria de tratamento ou num tratamento ambulatorial, sem atacar de frente esses sintomas, torna-se mais difícil. Por isso, o exercício físico, mais especificamente, que é o que a gente tem visto na literatura, o
o exercício aeróbio, ele vai fazer com que haja diminuição desses sintomas, tanto o depressivo, sintoma depressivo, como o ansioso. E além do que, vai fazer com que esse paciente comece a ter um pouco mais melhorado, aperfeiçoado, um pouco mais a sua autoestima, que é fundamental. Outra coisa, a motivação para o tratamento, ela melhora também. Estudos vêm mostrando que os pacientes que são submetidos à prática de exercício físico dentro de um tratamento para parar de usar álcool, eles têm melhores resultados, porque diminui esses sintomas que eu já disse, sintomas depressivos e ansiosos, melhoram a aderência, melhoram a motivação para o tratamento e outra coisa, melhora a sua autoeficácia, que é fundamental para tratar esses pacientes. Então, como eu disse, é muito importante, porque também faz com que esses sintomas sejam trabalhados, diminuídos ao longo do tratamento. Bem, quando a gente fala da situação de abstinência pelo álcool, eu imagino que esse paciente está pelo menos há 3 dias sem usar álcool, né? O paciente alcoolista crônico, quando ele está 3 dias sem usar álcool, é uma situação muito grave, né? Tem pacientes que têm delírio tremens, né? Aquela situação onde há um alto risco. Neste caso, atividade física nem é indicada. Mas aquele paciente que tem uma síndrome de abstinência leve, onde ele consegue executar as atividades do dia a dia, né, mas que fica muito ansioso, a pressão arterial eleva, né, fora que ele fica com pensamentos recorrentes para usar álcool, né, se ele puder, foi liberado pelo médico para fazer exercício físico, o melhor exercício físico serão aqueles exercícios aeróbicos. Caminhar, pedalar em baixa intensidade. Se esse paciente, apesar de ser alcoolista, ele tem praticado exercício físico, né, porque muitos dos pacientes têm problema com álcool, são alcoolistas e praticam atividade física diariamente, né? Se ele conseguir fazer isso, ele pode nadar, pode correr, pode remar. São exercícios onde o coração é trabalhado, onde o oxigênio é o combustível para a prática desse exercício, né? E por que o exercício aeróbico é o mais indicado? Porque é aquele onde o paciente, além de diminuir os sintomas depressivos e ansiosos, ele vai ter uma melhor irrigação, mesmo que o exercício seja agudo. O exercício agudo é aquele que é feito um dia só, por um momento, né? Todo mundo que faz pelo menos 40 minutos de exercício aeróbico, ele vai ter uma leve irrigação desta região, do córtex pré-frontal, né, que cronicamente vai ajudar esse paciente na tomada de decisão, vai ajudar esse paciente a elaborar como que ele vai se posicionar frente ao seu tratamento, né, e também vai fazer com que esse paciente consiga ter uma baixa da sua ansiedade, que é muito, muito, muito importante nesse primeiro momento de abstinência, né, onde ele vai poder se acalmar um pouco mais, além de tirar o pensamento dele obsessivo pelo uso da droga e também pelo desprazer que ele está sentindo, porque ele sente muito desprazer. Então ele troca agudamente, que seja, o desprazer pelo não uso da droga, que é físico, pelo uso do álcool, que é físico, por um prazer, mesmo que seja imediato, né, da liberação de algumas substâncias, como endorfina, serotonina, endocannabinoides, que é produzido através do exercício aeróbico. Bem, atualmente a gente que eu digo, quem trabalha na área de exercício físico e dependências em geral, né, e álcool, a gente está vivendo um cenário muito frutífero, né, nas pesquisas, porque a gente tem ferramentas que nos auxiliam a falar da importância do exercício físico com muita propriedade, né? Dentre as ferramentas, a gente tem a ressonância magnética de crânio, né? Então, o paciente ele faz exercício, né? A gente pega, por exemplo, o cérebro de um paciente sem exercício, ele faz
a atividade física, ele entra de novo numa máquina de ressonância e você vê a ativação do cérebro, né? Isso é muito legal para quem trabalha com isso, porque tem essa ferramenta importante para dizer, olha, realmente, o exercício ele faz com que há uma ativação das regiões do cérebro importante nas funções que está relacionado ao processo de dependência e de reabilitação por dependência do álcool, tabaco, drogas, né? Uma outra coisa muito importante, muito bacana, são os exames que são coletados do sangue, os exames séricos, né, que a gente tem. Inclusive, eu estou participando de uma pesquisa que ela se inicia agora em janeiro de 2019, que nós vamos fazer no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, com um programa de exercício aeróbio, né, com os pacientes, só pacientes alcoolistas, neste caso, né, que serão submetidos a uma intensidade de exercício aeróbio, né? Então a gente vai ter uma leve adaptação, né, começando com caminhada, até chegar na 4ª ou 5ª semana com eles já dando um leve trote. E o que nós vamos fazer com isso? A gente vai medir o quanto que libera de uma substância que se chama ocitocina, né, muito conhecida como a substância de aproximação, né, e a gente vai medir também uma outra substância que chama BDNF, que é uma substância que é precursora de novos neurônios. A ideia né, o que a gente vem estudando é que quanto mais a gente puder medir quanto que o exercício, quantos protocolos de exercício libera de substâncias e o quanto que isso vai melhorar a aderência do paciente, a diminuição da fissura do paciente, o bem-estar desse paciente, né, a motivação, a gente tem mais condições de comprovar sem ficar só com aquela ideia de que melhora, ok, bota o tênis e vai correr, né? É bom, mas quando a gente tem parâmetros, né, e quando a gente tem isso comprovado, né, ressonância, sangue, protocolos, né, fica muito melhor para se pensar num tratamento completo, num tratamento mais focado realmente na doença. É isso, eu agradeço o convite. Muito obrigado.